A gente fala em números absolutos de prefeituras, mas a gente fala também em gestão de pessoas. São duas questões muito diferentes e que, obviamente, acabam impactando a gente olhando para um cenário futuro de eleição estadual. Isso pode ter um reflexo com as eleições que a gente teve agora. Não tivemos uma mudança expressiva num cenário de prefeituras. Obviamente, os partidos acabaram fazendo uma alternância ali em determinada cidade ou outra. O saldo foi mais ou menos o mesmo, com o Avante tendo um avanço. Eu queria saber como é que fica a situação do PT, até porque a gente fala do governo, o partido avançou em número de prefeituras, mas reduziu o número de pessoas sendo comandadas nesse cenário. O partido PT, aqui no nosso estado, ainda segue com essa hegemonia nesse processo eleitoral aqui? Eu acredito que o PT, no seu condomínio no governo do estado, a gente pode pensar numa hegemonia, né, não do ponto de vista das ideias, de valores, né, mas como uma certa hegemonia compartilhada politicamente. Porque do ponto de vista da hegemonia dos valores, essa é a hegemonia das classes dominantes mesmo, e o PT, né, pela sua formação, pela sua identidade histórica, ele deveria se constituir como um partido que constrói uma contra-hegemonia, né, a hegemonia dos trabalhadores, das classes subalternizadas, dos oprimidos. Então, ele não deveria estar se falando de hegemonia petista num cenário que é só uma presença muito larga no tempo, mas é uma presença compartilhada, né? Mas se a gente pensa assim, hegemonia nesse quesito de manutenção no bloco de poder, aí sim, aí a gente pode pensar que o PT tem essa certa hegemonia. Eu acredito que, do ponto de vista do PT enquanto máquina de gestão do governo, ele ainda tem um saldo positivo, né? Cresceu no número de prefeituras. Eu acho que ele tem que gerenciar aí uma certa briga embaixo da mesa, que é qual que vai ser o papel de Jerônimo, se Jerônimo vai ser candidato, se vem Rui, né? Então acho que isso aí pode causar, tem sinais de que existem tensões em relação a isso. Então ele deve tomar cuidado em relação a essas coisas do ponto de vista da gestão da máquina. Agora, do PT, enquanto partido que se pretende, que se reivindica como um partido de esquerda com identidade socialista e que, portanto, deveria estar construindo uma certa contra-hegemonia, um determinado perfil de militância, ou seja, deveria continuar tendo um apelo ideológico de esquerda, pensando aí naquilo que Bobbio, né, construiu, né, de que existem elementos substanciais para a identidade de direita e esquerda e que essa identidade gira em torno da posição que se tem em relação à questão da igualdade e da desigualdade, né? Então, ser esquerda é aquele conjunto de atores políticos, aquele conjunto de pessoas que tem uma visão de que as desigualdades elas não são naturais, né? Que as desigualdades elas devem ser combatidas, né? Isso é ser de esquerda, bem amplamente, né? E a posição da direita são pessoas e grupos que tendem a ver a desigualdade como elementos mais naturalizáveis, né? Seja de gênero, seja de raça, seja por poder econômico, né? Então, partindo desse pressuposto, dessa identidade ampla de esquerda, o PT, enquanto partido, deveria estar mais preocupado, porque a impressão que eu tenho é que há um desfibrilamento, né? Um esvaziamento, um esfarelamento da sua capacidade de disputa ideológica na sociedade, né? E isso é perceptível, né, em diversos aspectos, né, como a gente estava conversando até agora, né? O PT comemora a vitória do Paes no Rio de Janeiro. Tem que comemorar porque se derrotou o Ramagem. Ok, o Ramagem deveria estar preso, não deveria nem ser candidato. Mas assim, tem que se comemorar nesse sentido. Mas o que já foi o PT em termos de afirmação de um projeto contra-hegemônico, né, para chegar a ter que comemorar a vitória do Paes, né, de maneira acrítica, é um sinal desse esfarelamento ideológico.